Imagina-se transportado para Israel do primeiro século, sentado à mesa com Jesus e seus 12 apóstolos, no calor do final da tarde. O sol se põe sobre o mar da Galileia e a brisa suave traz o cheiro do sal do mar. Ao seu redor, os discípulos se preparam para mais uma refeição simples, mas carregada de significado. O que Jesus e seus seguidores comiam? O que cada prato representava naquela época distante, mas profundamente conectada à nossa espiritualidade? A comida em Israel, no tempo de Jesus, não era apenas uma necessidade, mas um reflexo das profundas crenças e tradições culturais. O pão, por exemplo, não era apenas um alimento. Era a base da alimentação, o símbolo da vida. Antes de comer, o anfitrião recitava uma bênção chamada Beracá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, ou seja, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o pão da terra. Esse gesto era uma lembrança constante de que a vida vem de Deus e que cada pedaço de pão partilhado era uma oportunidade de se conectar com o divino e com os outros. O pão era também um símbolo de sustento físico e espiritual. A Bíblia fala do pão de maneira significativa em diversos momentos. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar a multidão, João 6, 5-14, ele não só supriu uma necessidade física, mas também ensinou que ele próprio era o pão da vida. João 6, 35. Essa afirmação transcende o alimento físico, apontando para a sua missão de oferecer sustento espiritual à humanidade. Jesus, ao se referir a si mesmo como o pão da vida, estava sublinhando a ideia de que somente através dele a humanidade poderia alcançar a verdadeira satisfação, não apenas no corpo, mas na alma. No entanto, o pão não era a única iguaria da mesa. Em Lucas 24:42, quando Jesus, já ressuscitado, se encontra com os discípulos, ele pede um pedaço de peixe assado. Essa escolha não era aleatória. No tempo de Jesus, as leis alimentares judaicas, conhecidas como kashrut, especificavam que somente peixes com escamas e barbatanas eram permitidos. Peixes como a tilápia e a sardinha, comuns no mar da Galileia, eram perfeitos para atender a essas exigências. Jesus, portanto, seguia essas regras ao comer, mostrando respeito pelas leis que orientavam a vida cotidiana dos judeus. O peixe assado, além de ser uma refeição permitida pela lei, carregava um significado prático. Durante as viagens de Jesus e seus apóstolos, muitas vezes longas e difíceis, o peixe seco era uma proteína concentrada, ideal para jornadas que duravam dias. Ele era conservado com sal grosso do Mar Morto e deixado ao sol para secar, o que o tornava resistente ao calor e perfeito para carregar sem se estragar. Esse peixe seco era, de certa forma, a ração militar da época, um alimento leve e nutritivo, fácil de transportar e essencial para a sobrevivência. Além disso, o peixe tem um simbolismo especial na Bíblia. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Mateus 2, 19. Essa metáfora sublinha a importância do peixe não só como alimento, mas também como símbolo da missão de Jesus de reunir as almas para o reino de Deus. Além disso, quando Jesus apareceu ressuscitado à beira do mar, ele pediu peixe, simbolizando a continuidade de sua missão. Em João 21, 9-13, quando os discípulos pescam e encontram Jesus, os convida a compartilhar o peixe com ele, reforçando a ideia de comunhão e comunidade. Enquanto os apóstolos se reuniam ao redor da mesa, os aromas do peixe grelhado misturavam-se ao ar fresco do Mediterrâneo, onde Jesus, com seus discípulos, se encontrava. O mestre, com suas mãos habilidosas, não apenas comia, mas também sabia preparar o peixe, o que exigia conhecimento e cuidado. Grelhar o peixe nas brasas não era tarefa simples.
Era preciso saber o ponto certo, o tempo ideal de cozimento e até quando virar o peixe. Essa atenção ao detalhe, esse domínio do processo de preparo da comida, reforçava o respeito de Jesus pelaquilo que ele oferecia aos outros. O azeite de oliva também desempenhava um papel crucial na vida cotidiana. Ele não era apenas o ingrediente na comida, mas uma moeda de troca, um bem precioso que iluminava as casas, conservava os alimentos e até era usado em rituais de purificação. Uma família típica consumia cerca de 40 litros de azeite por ano, o que representava um grande investimento e um reflexo da importância desse item para o sustento da vida doméstica. Além disso, o azeite era utilizado para ungir o corpo e até como remédio, sendo um elemento que permeava todos os aspectos da vida social e espiritual. O azeite tinha um valor simbólico profundo na Bíblia. Ele era usado para ungir os reis, como vemos no caso de Davi sendo ungido por Samuel, em 1 Samuel 16:13, e também estava associado ao Espírito Santo. No Novo Testamento, Jesus é descrito como o ungido, o Messias, e o azeite, nesse contexto, simboliza a unção divina sobre ele. O azeite, portanto, não era apenas um item físico, mas possuía um significado espiritual profundo, refletindo a presença e a ação de Deus na vida das pessoas. Em um cenário de escassez de água no deserto, quando Jesus e os apóstolos caminhavam entre Jericó e Jerusalém, o alimento que os salvaria não era o pão nem o peixe, mas os figos. No calor do deserto, os figos secos eram um verdadeiro tesouro. Eles eram a barra energética natural que mantinha o corpo vivo e forte, um alimento vital, com a energia necessária para atravessar os longos dias de viagem sem recursos. Durante a temporada de figos, as famílias se dedicavam à colheita e ao processamento dos frutos, secando-os ao sol mediterrâneo, criando uma reserva de energia vital para os tempos de necessidade. As mulheres, responsáveis por essa tarefa, cortavam os figos maduros ao meio e os deixavam secar em esteiras de palha, preservando-os para os meses mais difíceis. Os figos também têm um lugar importante nas Escrituras. Em Marcos 11:12-14, Jesus, ao ver uma figueira sem frutos, a amaldiçoa, simbolizando a futilidade de uma vida sem frutos espirituais. Essa passagem é um lembrete de que, assim como a figueira deveria dar frutos, os seguidores de Cristo também devem produzir frutos de justiça e fé. Os figos, portanto, não eram apenas alimento, mas um símbolo de algo maior, a necessidade dos cristãos produzirem bons frutos na vida, evidenciando sua fé e seus atos. Durante suas viagens, Jesus e seus discípulos também se alimentavam de um vinho diluído, considerado uma bebida nutritiva, especialmente importante em tempos de escassez de água potável. O vinho diluído era uma parte crucial das refeições e ajudava na hidratação, além de ser uma forma de celebrar e fortalecer os laços de comunidade. No entanto, na última ceia, algo muito especial aconteceria. Durante o ritual pascal, Jesus tomou um cálice de vinho não diluído, algo raro, e usou o vinho para simbolizar seu sangue em um gesto que mudaria para sempre o significado da refeição. O vinho, na tradição judaica, tem um significado simbólico profundo. Ele é associado à celebração, à alegria e à renovação. Na última ceia, Jesus instituiu a nova aliança dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós", Lucas 22:20. O vinho, portanto, se transforma em um símbolo não só de alegria, mas de sacrifício e redenção. Ao usar o vinho para representar seu sangue, Jesus estava estabelecendo uma conexão espiritual que ultrapassaria o simples consumo de uma bebida durante uma refeição. O pão e o vinho não eram os únicos itens que faziam parte da alimentação diária. Azeitonas, tâmaras e mel também eram consumidos regularmente. As tâmaras, em particular, eram uma fonte de energia rápida e vital, especialmente úteis em jornadas longas e frequentemente estavam na dieta dos judeus na Palestina antiga. O mel, por sua vez, era considerado um presente de Deus, simbolizando a abundância e a bênção divina. Em Deuteronômio 8:8, a terra prometida é descrita como uma terra de trigo, cevada, videiras, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e mel, ilustrando a riqueza de alimentos disponíveis na região. Ao longo dessas refeições, os apóstolos e Jesus não apenas alimentavam o corpo, mas também nutriam a alma.
A comida tinha um propósito maior, servindo como um elo de união, de conexão com o divino e com o próximo. As refeições de Jesus, com seus significados e rituais, eram um reflexo da sua missão e dos valores que ele compartilhava com aqueles ao seu redor. Em João 19, do 12 ao 13, após a ressurreição, Jesus prepara uma refeição de peixe e pão para os discípulos. Ao vê-lo, eles reconhecem a sua presença divina. A refeição, portanto, se torna um ato de reconciliação e um símbolo de comunhão com Cristo. Jesus usava a comida não apenas para satisfazer a fome física, mas para ensinar lições espirituais profundas. O ato de Jesus comer com os discípulos após a ressurreição demonstra a sua continuidade e a sua presença viva entre os crentes. Cada alimento servido na mesa de Jesus carregava uma história, uma lição e um simbolismo que transcende o simples ato de comer. O pão, o peixe, o azeite, os figos e o vinho não eram apenas alimentos, eles eram sinais da presença divina na vida cotidiana, símbolos de uma vida que transcendia o material e se conectava com o espiritual. Através da comida, Jesus ensinava a seus discípulos a importância da comunhão, da humildade, do sacrifício e, acima de tudo, do amor. Esses alimentos, simples e essenciais, eram muito mais do que o sustento físico. Eles eram a maneira de Jesus compartilhar seu amor, seu propósito e a promessa de vida eterna com seus seguidores. Através da refeição, ele revelava a profundidade de sua missão e convidava todos a se unir a ele no banquete do reino de Deus, onde o pão da vida e o vinho da aliança seriam símbolos eternos de uma comunhão perfeita com o Criador. Este foi o alimento de Jesus, rico em significado espiritual e social, que transcende a mera nutrição. Ele não só saciava a fome dos corpos, mas alimentava as almas, proporcionando ensinamentos que até hoje ressoam em nossos corações. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do nosso vídeo? Siga para receber mais conteúdos como esse.